Boa noite, pessoal. Bem, eu vou analisar aqui para vocês brevemente os Minas PN. Como vocês podem observar, a gente está aqui num gráfico diário mas para fazer uma análise mais precisa do ativo, a gente vai fazer 4 recortes no tempo. O primeiro recorte, ele se inicia em fim de 2002. Como vocês podem observar, de fins de 2002 até aproximadamente meados de 2008, o ativo teve uma considerável alta. Justamente nessa região é o topo histórico do papel. E aconteceu, como todo mundo já está cansado de saber, o crash das bolsas. O que acontece, senhores? O importante não é nem analisar de fim de 2002 até meados de 2008. Porque, como vocês podem observar, o próprio gráfico já fala por si mesmo. O ativo só subiu. O que tem gerado uma grande polêmica nos últimos tempos é o comportamento infractal do ativo. E o que é isso? Bem, aqui é a região do crash da bolsa. Aqui é um dos fundos históricos do papel. Esse é um dos fundos históricos do papel. Como vocês podem observar, a partir de 2009, o papel, fins de 2008 e início de 2009, o papel começou a se recuperar de uma forma até mesmo considerável. Esse representa o nosso segundo recorte no tempo, de fins de 2008 até o início de 2010. O papel recuperou grandemente a sua perda sofrida com a crise. Mas, senhores, observem. Desde abril de 2010, o papel ele simplesmente derreteu. E como vocês podem observar aqui, ele seguiu um desenho bastante interessante na análise técnica clássica, que é uma cunha descendente. Via de regra, essa figura, ela confrontada com IFR muito baixo, ela permitiria uma entrada na ponta compradora, mas contra a tendência. Como os senhores podem verificar, a partir de abril de 2010, o papel caiu, formando uma cunha descendente. O natural para análise técnica seria uma aposta contra a tendência, justamente por essa ser uma figura reversiva. Poderíamos supor, trabalhar com uma probabilidade muito grande de o papel furar justamente essa cunha para cima. Mas não é isso que aconteceu, senhores. Como vocês podem ver, o comportamento do papel foi bastante atípico. E rompeu a figura, mas rompeu a figura para baixo. E desde então, o papel simplesmente derreteu, atingindo o valor recente de aproximadamente R$10. O mais curioso nisso tudo, senhores, é o seguinte. Observem bem, a partir desse fundo de 2008 até aqui, abril de 2010, forma-se uma tendência clara de alta. E observem, senhores, esse recorte temporal de abril de 2010
até os dias de hoje. Senhores, seria isto um fractal? Poderíamos considerar que essa figura é um fractal que se repete no tempo dessa forma. Surge a grande questão, senhores. Seria os Minas estaria formando um fractal no tempo? A resposta é difícil de ser dada, mas a probabilidade de que o papel encontre um suporte considerável, bastante forte, no fundo de 2008, nessa linha vermelha, é bastante forte. Trabalhando com essa probabilidade altíssima do papel vir buscar esse fundo, em exatamente 8,76, e voltando um pouco no tempo, será que não seria interessante comprar aqui, efetuar uma compra contra tendência nesse ponto? Bom, essa pergunta vai ficar no ar, mas existe uma probabilidade muito grande do papel encontrar essa resistência aí nesse suporte e formar um pivô histórico com rompimento dessa região em aproximadamente R$30. Mas projetando isso no tempo, senhores, teríamos aproximadamente uns 3 anos para frente. Fica a pergunta: comprar ou não comprar os Minas?